Então, quando a gente clica aqui, tem aqui o modo clássico e eu tenho já o painel do Page Builder. Então, aqui em cima eu tenho um link para o site, tá, oficial. Então, você quando clica aqui, você vai abrir aqui o site. Você pode aqui adicionar um novo elemento e eu posso aqui adicionar um bloco de texto, um elemento ou um template. Nesse caso eu vou adicionar aqui um bloco de texto. Então, quando eu faço isso, ele já adiciona o que a gente chama aqui de seção ou uma linha, tá? Então, ele já adicionou uma linha com uma coluna e um elemento de texto aqui, tá? Aqui eu poderia arrastar essa linha para reordenar. Aqui eu tenho a estrutura personalizada, então nesse caso só tem uma coluna. Se eu quisesse botar duas colunas ou qualquer uma outra estrutura dessa, bastaria eu clicar para selecionar. Então quando eu faço isso, ele já adicionou aqui. Aqui eu tenho a opção de adicionar coluna também. Nesse caso, como estou usando essa estrutura, ele acabou adicionando essa próxima coluna embaixo. Tá? Vou clicar aqui para fechar. Então, feito isso, né, a gente tem aqui algumas configurações que a gente pode fazer. Primeiro, eu tenho aqui a opção de voltar. Então, digamos que eu acidentalmente fiz alguma coisa, eu tenho a opção aqui de avançar e voltar, desfazer, refazer, enfim. Aqui eu tenho a opção de full screen e aqui eu tenho configurações da página. Nesse caso, é basicamente o CSS personalizado. Como a gente trabalha sempre com linhas e colunas, você vai ter aqui, ó, no nível desses botões aqui na lateral, você vai ter, ó, a opção de recolher a linha, você tem a opção de editar a linha, duplicar ou excluir, tá? Então, quando você clica aqui em editar, você tem se você quer esticar essa linha ou não. Então, por exemplo, aqui, ó, esticar a linha e o conteúdo, esticar a linha e o conteúdo sem espaçamento, tá? Tem o gap, que é a distância entre as colunas. Você tem aqui se ele vai ocupar a tela toda em relação à altura, se essas colunas elas vão ter uma altura equalizada e diversas outras opções aqui, tá? Você tem opções de design também, que aí você pode adicionar margem, borda, espaçamento, tá? Você tem aqui a cor das bordas, estilo da borda, se tem arredondamento, a cor do fundo. Você pode adicionar uma imagem de fundo e aqui tem a definição da imagem, né? O tamanho da imagem aqui, se você quiser mostrar os controles em percentuais. Além disso, em cada coluna você vai ter também a opção de acrescentar um elemento à coluna, editar ou excluir a coluna. Quando você clica aqui para editar a coluna, você vai ter algumas opções aqui de edição. Então, tem a guia de configurações gerais, que você pode usar um vídeo no background, você pode usar o efeito paralaxe, animação CSS, pode definir um ID para esse elemento, um identificador de atributo, né, HTML. Você tem aqui a classe extra, você tem opções de design também, basicamente com as mesmas opções da linha, e aqui as opções de responsividade. Então você pode querer, por exemplo, no tablet ele mostrar apenas uma coluna, então ele não vai dividir aqui duas colunas, ele vai ocupar a linha inteira. Você pode definir aqui percentuais, enfim. Então você vai ter essas configurações para desktop, tablet na horizontal, tablet na vertical, em pé, ou o celular aqui também, tá? Inclusive, se você quiser, você pode ocultar determinada coluna para algum tipo específico de dispositivo. Então, vamos supor que eu não queira mostrar isso no celular. Então, venho aqui ocultar dispositivo e marco aqui, tá? Então, vou fechar. E para adicionar novos elementos é bem simples. Você pode clicar nesses maisinhos todos aqui e aí você vai selecionar vários dos elementos que ele oferece. Aqui você tem uma divisão, então elementos de conteúdo, social, estrutural, widgets, tá? E esse aqui, o WooCommerce, é porque eu tenho o WooCommerce instalado e aqui são alguns
modelos antigos, tá? Alguns elementos antigos que já não estão sendo mais utilizados. Então, se eu quiser, por exemplo, adicionar uma imagem única, eu clico aqui, posso dar um título para esse elemento. Aqui eu defino a origem da imagem, então da onde ela vai vir, se é da galeria, se é da minha biblioteca, se é de um link externo ou se é a imagem destacada do post, tá? Nesse caso aqui vou usar da mídia mesmo. Vou clicar aqui em imagem, vou selecionar esse aqui e vou clicar em escolher. Aqui eu defino o tamanho da imagem, nesse caso eu vou colocar full, mas você pode botar aqui, ó, por exemplo, se eu quisesse 300 por 200, eu ia botar 300 x 200, tá? Mas nesse caso eu vou botar full para ela aparecer completa. Aqui se eu quero adicionar legenda, alinhamento, nesse caso eu vou botar centralizado, estilo. Você pode utilizar vários estilos, vou deixar tudo padrão aqui. Link, se você quiser, ó, você pode dar um zoom, pode abrir link personalizado, um link sobreposto, a imagem, né, como se fosse um lightbox, enfim. Você tem opções de design também. Eu vou clicar aqui em salvar e vou clicar agora em atualizar. Então ele atualizou minha página, vou clicar aqui para ver a página. Então ficou dessa forma, minha página de teste. E eu posso também vir aqui, ó, editar para reeditar essa página, mas nesse caso está aberto. Eu vou clicar agora no editor front-end, tá? Então vou clicar aqui e agora ele funciona dessa forma, tá? O editor aparece aqui, ao passar o mouse, ele mostra esses elementos aqui, também tem aquela mesma barrinha lá. Aqui são as opções de responsividade, então posso visualizar. Então vamos supor que eu quisesse ver como apareceria no celular. Então eu clico aqui e ele me mostra como ia aparecer no celular. Mesma coisa vale para os outros dispositivos. Então vou voltar aqui. Se você quiser voltar para o back-end, você clica aqui e depois que você terminar de editar, você clica em atualizar. Então vamos supor que eu queira adicionar um novo elemento aqui. Eu posso vir aqui, ó, vou adicionar um botão. Então aqui o texto do botão, vou botar saiba mais, botar um link qualquer aqui. O estilo moderno, clássico, por exemplo, 3D. Aqui tem a cor, deixa eu botar um azul aqui, azul clássico, que tem tamanho e outras configurações. Vou clicar aqui em salvar, então apareceu lá, clicar aqui em fechar. Aqui eu tenho as configurações da linha, tá? Posso mudar essa estrutura, então digamos que eu queira uma estrutura meio a meio. A imagem nesse caso ficou muito grande, mas eu posso clicar aqui, ó. Cliquei em atualizar, posso fechar. Vou clicar aqui para editar a imagem. Vou botar aqui 200 por 200. Apagar esse full. Salvar. Lembrando que ele fez um crop, tá? Ou seja, ele cortou a imagem porque eu utilizei dessa forma. Posso usar aqui, por exemplo, Medium. Aqui eu tenho as configurações, né, de edição da coluna, que eu posso adicionar um elemento. Aqui eu posso excluir a coluna, tá? Eu posso também arrastar isso. Então, digamos que eu venho aqui, ó, na coluna, adicionar aqui um bloco de texto, salvar. Vou vir aqui, vou adicionar a nova coluna. Como eu botei meio a meio, ele acabou jogando para baixo, mas eu posso vir aqui, mudar o modelo, selecionar aqui 3, atualizar. E aí eu posso pegar aqui esse bloco de texto e posso arrastar para cá, para essa minha outra coluna, tá? Se eu quiser mudar de posição, eu posso pegar minha coluna, por exemplo, e arrastar dessa forma. Então tem diversas configurações que eu posso fazer. Por exemplo, se eu quisesse usar uma cor de fundo na linha, opções de design, cor de fundo, vamos puxar aqui um azul, reparar como é que ficou, mas eu posso vir aqui, ó, stretch hole, vou vir aqui nas opções de espaçamento e vou botar 50, 50, 50. Então, bem simples de trabalhar com o Visual Composer. Então, eu espero que você tenha gostado. Esse foi apenas um guia rápido